Nesse vídeo, eu vou te ensinar como desconstruir em poucos segundos 10 argumentos comuns que as feministas sempre utilizam para defender a sua ideologia. Então pega caneta e papel aí e anota, ou melhor ainda, encaminha ou salva esse vídeo para você assistir sempre que você precisar para dar uma revisada. Tudo pronto? Então vamos lá. Argumento 1. O feminismo é sobre igualdade de direitos. Não, não é. Até porque a igualdade de direitos já existe e está prevista, inclusive, em cláusulas pétreas da Constituição Federal Brasileira de 1988. O artigo 5 da Constituição, por exemplo, afirma categoricamente que, abre aspas, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, a segurança e a propriedade. Fecha aspas. E ainda está lá na Constituição Federal que, abre aspas, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Fecha aspas. O feminismo moderno não luta por igualdade, mas por vantagens assimétricas. Menos deveres, mais direitos e imunidade à crítica. Essa é a luta. Se fosse uma luta por igualdade, o feminismo defenderia obrigações iguais, inclusive nos custos sociais. O feminismo não é sobre igualdade entre homens e mulheres, é sobre privilégios das mulheres em detrimento dos homens, o que é bem diferente de igualdade. Argumento 2. Mulheres ganham menos que homens para o mesmo trabalho. Não, não ganham. Basta alinhar a variável trabalho com as variáveis por horas trabalhadas, cargo, risco, experiência e escolhas profissionais e pronto, o gap de remuneração some num passe de mágica. Além disso, se as mulheres fossem mais baratas que homens, se elas custassem menos do que homens, as empresas só contratariam mulheres para reduzir os custos, já que eu posso pagar menos para uma mulher do que para um homem. O mercado não é filantrópico, ele é matemático, minha querida. Argumento 3. O patriarcado oprime as mulheres. Bom, se ainda existe esse tal de patriarcado, deixa eu te dizer, ele é absolutamente incompetente, é um sistema absolutamente incompetente. A maioria dos suicídios, mortes no trabalho, alcoólatras, dependentes químicos, moradores de rua, presos e pessoas envolvidas em trabalhos fisicamente desgastantes são homens. Um sistema que favorece os homens, mas descarta homens, abandona homens e joga os homens em trabalhos extenuantes de alto risco, esse sistema não é um patriarcado, é um sistema de hierarquia simplesmente baseado em utilidade. Argumento 4. A violência doméstica é majoritariamente masculina. As mulheres iniciam conflitos físicos com uma frequência semelhante à dos homens. E, segundo dados do IPEA, 6% dos homens assassinados foram assassinados por suas parceiras. Considerando que mais de 40 mil homens são assassinados por ano no Brasil, isso significa que a cada ano 2.400 homens são assassinados por suas parceiras, contra mais ou menos 1.400 feminicídios por ano. Ou seja, o número total de homens mortos por suas parceiras é 70% maior que o número de mulheres assassinadas por seus parceiros. A diferença é que os homens não são protegidos, não denunciam e não recebem qualquer empatia das instituições ou da opinião pública. Argumento 5. Mulheres fazem dupla jornada. A dupla jornada é uma consequência de escolhas reprodutivas e conjugais individuais, não uma questão de opressão estrutural. Homens fazem jornadas externas mais longas, mais perigosas e mais letais. Cansaço, minha filha, não é métrica de injustiça. A carga total de risco e de responsabilidade é que é uma métrica de justiça ou injustiça. Argumento 6. A sociedade foi construída por homens para os homens. Vamos cair na real aqui? A sociedade foi construída por uma minoria de homens explorando a maioria dos homens. E as mulheres sempre se beneficiaram da infraestrutura, da segurança, da prosperidade e da provisão masculina, sem assumir os riscos e os custos físicos, legais e históricos dessa construção. Argumento 7. O feminismo dá voz às mulheres. As mulheres já têm mais voz social, emocional e midiática que os homens. O feminismo não amplifica vozes, ele silencia discordâncias e rotula qualquer crítica como sendo misoginia. O feminismo foge dos fatos, criando discursos desconectados dos fatos,
e acusa qualquer um que questione essa dinâmica como sendo preconceituoso, narcisista, tóxico, etc. O feminismo ataca o mensageiro, não a mensagem, e isso é controle narrativo, não honestidade, menos ainda justiça. Argumento 8. Os homens têm privilégios. Se esse privilégio não pode ser medido, testado ou perdido, ele é uma crença, não uma evidência. Por exemplo, o serviço militar é obrigatório para os homens, não para as mulheres. Outro exemplo, via de regra, o TAF, o Teste de Aptidão Física em Concursos Públicos, tem critérios diferentes para homens e mulheres, porque ele aplica lá o princípio da isonomia, tratar desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Os índices e formas de execução são adaptados às diferenças biológicas entre homens e mulheres. No TAF, os homens fazem repetições de flexão na barra física, sobe e desce, enquanto as mulheres podem simplesmente fazer sustentação isométrica. Elas podem só ficar segurando a barra durante um certo tempo. Na corrida de 12 minutos, a distância mínima para mulheres é menor que a distância mínima aplicada aos homens. No salto em distância do TAF, via de regra, a meta para mulheres é menor que a meta para homens. E eu vou te dar ainda outro exemplo de que os homens não são privilegiados, eles não têm privilégios, cara. Os homens não podem optar pela paternidade do mesmo modo que as mulheres podem optar pela maternidade. De um lado, nós temos feministas lutando pela descriminalização do aborto como uma medida de contracepção quando a gravidez é indesejada pela mulher por qualquer motivo. Isso garantiria à mulher a opção de ser ou não mãe a despeito do desejo do homem em ser pai. Você tem notícia de alguma feminista que luta por direitos iguais para os homens nesse mesmo sentido? Por exemplo, feministas que estão fazendo passeatas na rua defendendo o direito igual e equivalente do cara não pagar pensão alimentícia caso ele não queira assumir o filho de uma mulher que ele engravidou. Você já viu isso por aí? Argumento 9. Sem o feminismo, as mulheres perderiam seus direitos. Os direitos são mantidos por leis, instituições e consensos sociais, não por militância permanente. Nenhum direito feminino moderno está sob ameaça real. O discurso de medo, de terrorismo propagado pelo feminismo serve só para manter a relevância pública do feminismo e conseguir financiamentos e patrocínios para pessoas que conduzem instituições feministas. Nada disso serve para proteger as mulheres. Argumento 10. O feminismo é necessário porque os homens abusam do poder. O poder sempre será abusado, seja por homens ou por mulheres, isso está na natureza humana. A solução é construir limites institucionais e não impor a supremacia moral de um ou de outro sexo, como defendido pelo feminismo. Substituir um abuso masculino hipotético pelo autoritarismo ideológico feminista, isso não é um progresso. Isso é preconceito e discriminação. Simples assim. O feminismo não busca equilíbrio, ele busca vantagens. Ele não corrige injustiças, ele cria assimetrias. O feminismo não liberta as mulheres, ele infantiliza as mulheres para controlá-las. O feminismo não fortalece a sociedade, ele enfraquece homens produtivos, que são a base invisível de tudo que funciona. E quando essa base é enfraquecida, tudo que foi construído sobre ela desaba inexoravelmente. Fera, comenta esse vídeo aqui com a palavra testo e eu vou te enviar pelo direct o convite gratuito para o meu grupo fechado no Whats, focado em saúde e alta performance masculina. Agora em janeiro vai rolar uma aula especial para a galera que está lá no grupo, onde eu vou ensinar tudo sobre como recuperar os seus níveis de testosterona utilizando recursos 100% naturais. Não tem milagre, é ciência e fisiologia humana aplicada. Comenta testo e vem pro grupo fechado garantir o seu acesso à aula. A aula de janeiro tá chegando aí. Comenta testo e eu te vejo lá no grupo. Um grande abraço, gente boa!